Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Na aula de hoje, nós vamos falar sobre o encontro vocálico. Oi, ai, uau. Lembrando que no nosso alfabeto nós temos 26 letras. Quando nós tiramos as 5 vogais A, E, I, O, U, o que sobram são as consoantes. Vamos analisar as palavras brigadeiro, tesoura e coração. Nestas 3 palavras, nós temos o encontro de vogais juntas na mesma palavra. Brigadeiro, nós temos o encontro das vogais E e U. Ei, formou o encontro vocálico ei, 2 vogais juntas na mesma palavra. Tesoura, também temos o encontro de vogais na palavra. Temos o OU, o O e o U. Coração, nós temos o encontro das vogais A e O. Então, sempre que ocorrer em uma palavra o encontro de 2 ou mais vogais, nós vamos dizer que houve um encontro vocálico, ou seja, houve um encontro de vogais. Então, encontro vocálico é o encontro de 2 ou mais vogais juntas em uma palavra. Quando eu separei as sílabas das palavras brigadeiro, tesoura e coração, observem que as 2 vogais que estavam juntas na palavra, elas permaneceram juntas também na sílaba. Então, eu separei as sílabas das palavras e as 2 vogais ficaram juntas, continuaram juntas na mesma sílaba. Agora, vamos observar as palavras coelho, moeda e lua. Nestas 3 palavras também aconteceu um encontro de vogais. Na palavra coelho, aconteceu o encontro das vogais O e E. Moeda, também das vogais O e E. E lua, houve o encontro das vogais U e A. Então, nestas 3 palavras, também aconteceu o encontro vocálico, ou seja, 2 ou mais vogais juntas na mesma palavra. No caso de coelho, moeda e lua, nós tivemos o encontro de 2 vogais. E quando eu separei as sílabas destas palavras, coelho, moeda e lua, observem que as 2 vogais já ficaram em sílabas diferentes. Elas não permaneceram juntas. Quando eu separei, elas ficaram em sílabas diferentes. Cada vogal ficou em uma sílaba, certo? Agora, vamos analisar as palavras Paraguai, Uruguai e Enxágue. Nessas 3 palavrinhas também aconteceu um encontro de vogais. Na palavra Paraguai, aconteceu o encontro das 3 vogais, U, A e I. Na palavra Uruguai também, U, A e I. E na palavra Enxágue, U, E e I. Então, nessas 3 palavras, houve um encontro vocálico, porque houve o encontro de 3 vogais juntas na mesma palavra. Observem agora a separação silábica destas 3 palavras. Paraguai, Uruguai, Enxágue. Eu separei as sílabas destas 3 palavrinhas e as vogais, que são 3 vogais, formando o encontro vocálico, elas permaneceram juntas na mesma sílaba. Então, nós podemos dizer, analisando a separação silábica destas palavras, que em uma palavra o encontro vocálico ele pode acontecer na mesma sílaba, como em brigadeiro, tesoura e coração. Então, eles podem acontecer na mesma sílaba. E sempre que isso acontecer, quando eu tiver uma palavrinha que tiver 2 vogais juntas, e eu separar as sílabas destas palavras, e as 2 vogais continuarem juntas, nós vamos dizer que houve um encontro de 2 vogais, e esse encontro vai ser chamado de ditongo. Então, ditongo é o encontro de 2 vogais na mesma sílaba, certo? Então, agora vamos observar que o encontro vocálico também pode acontecer em sílabas diferentes, como nós vimos na palavra coelho, moeda e lua.
houve o encontro de duas vogais na mesma palavra, mas quando eu separei as sílabas destas palavras, cada vogal ficou em uma sílaba diferente. Então, sempre que isso acontecer, eu vou dizer que houve um encontro vocálico e esse encontro vocálico vai ser chamado de hiato. Então, hiato é o encontro de duas vogais na mesma palavra, mas que quando a gente separa as sílabas, elas ficam em sílabas diferentes. Agora, vamos analisar as palavras que tiveram três vogais juntas. As palavras Paraguai, Uruguai e Enxaguei, elas tiveram três vogais juntas. E quando isso acontecer, quando acontecer esse encontro vocálico de três vogais juntas, nós vamos dizer que houve um encontro vocálico chamado tritongo. Quando ocorrer o encontro de três vogais na mesma sílaba. Nós vimos que Paraguai, Uruguai e Enxaguei, as três vogais permaneceram juntas quando eu fiz a separação silábica. Então, Paraguai, Uruguai e Enxaguei é um tritongo, porque tem três vogais juntas na mesma sílaba, na mesma palavra, e também permanecem juntas na mesma sílaba. Certo, crianças? E agora, eu quero agora analisar com vocês estas palavras. Leite, eu quero que em casa vocês façam a leitura dessas palavras junto comigo. Vamos lá? Leite, Eloá, cenoura, saúde, averiguei. Leite, Eloá, cenoura, saúde, averiguei. Eu separei aqui na frente as sílabas destas palavras. Leite. O que foi que aconteceu? Houve o encontro vocálico ei. Quando eu fiz a separação silábica, as duas vogais ficaram juntas na mesma sílaba. Então, eu vou classificar, eu vou dizer o que é classificar. É dizer o que é que a palavra é. Essa palavra leite é um ditongo. Por que é um ditongo? Porque quando eu fiz a separação silábica, as duas vogais ficaram na mesma sílaba. Eloá. Eu fiz a separação silábica e o encontro vocálico, que é o O e o A, eles ficaram em sílabas diferentes. Então, essa palavra Eloá é um hiato. Por que é um hiato? Porque as duas, houve um encontro vocálico de duas vogais, só que quando eu fiz a separação silábica, as duas vogais ficaram em sílabas diferentes. Então, é um hiato. Cenoura. Eu vou classificar cenoura como um ditongo. Por que cenoura é um ditongo? Porque quando eu fiz a separação silábica, as duas vogais que formam o encontro vocálico, elas ficaram juntas na mesma sílaba. Cenoura. Saúde. Saúde, a separação silábica é sa. O U ficou sozinho numa sílaba. Então, eu fiz aí uma separação de sílabas e o encontro vocálico, que é o A e o U, ficaram em sílabas diferentes. Então, saúde eu vou classificar como um hiato. Averiguei. U, E e I. São três vogais juntas que formam este encontro vocálico. Sempre que tiver três vogais juntas na mesma palavra e na mesma sílaba, eu vou dizer que ali naquela palavra houve um encontro vocálico chamado tritongo. Tri quer dizer três, tritongo, né? Então, averiguei é uma palavra que tem um encontro vocálico que nós chamamos de tritongo, o encontro de três vogais juntas na mesma palavra e na mesma sílaba. Certo, crianças? Então, recapitulando, quando acontecer o encontro de duas ou mais vogais juntas na mesma palavra, ocorreu um encontro vocálico. Quando eu separar as sílabas dessas palavras, as duas vogais, se for o encontro de duas vogais e as duas vogais permanecerem juntas, aconteceu um ditongo. Se cada uma ficar em uma sílaba diferente, eu vou dizer que houve um hiato. E se tiver o encontro
de 3 vogais na mesma sílaba, aí houve um encontro vocálico que nós chamamos de tritongo. Certo, crianças? Bora praticar fazendo as atividades? Beijos e até a próxima!